Olá, meu irmão e irmã que está conectado neste dia. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O texto que vamos refletir hoje é Filipenses, capítulo 1, dos versos 12 a 14. Eu vou ler esses versos e eu peço que o irmão, a irmã, acompanhe essa leitura. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo, o escritor inspirado por Deus, foi quem escreveu essa carta aos irmãos que viviam em Filipos. Ele já havia estado com aqueles irmãos e lembre-se que a carta era um dos poucos meios que aqueles irmãos tinham de se comunicar. Agora imagina você apenas ouvindo rumores de que as coisas não estão bem ou que existiam algumas situações que estavam fora do normal. Isso com certeza geraria inúmeras dúvidas, perguntas, e foi o que aconteceu com aqueles irmãos a respeito da situação de Paulo. Mas aí esses irmãos, ao receberem esta carta, de certo, ficaram aliviados. E aí quando nós olhamos para ela, Paulo busca cientificar os irmãos, ou seja, informar a respeito da sua situação, nestes versos que nós lemos aqui. Até esse momento da carta, se você voltar nos versos anteriores, o apóstolo Paulo está falando dos irmãos, porém ele muda a conversa e passa a informar a respeito de si próprio. Mas ainda assim, Paulo desvia o interesse daqueles irmãos pela situação que ele enfrentava para mostrar aos filipenses os grandes propósitos de Deus na história. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso, têm aberto o caminho para o Evangelho. Essas foram as palavras de Paulo. Ele estava assegurando a esses irmãos que a sua prisão não impediu o progresso do Evangelho. Veja a soberania do nosso Deus em ação. Entenda que quando Deus quer fazer algo, nada pode impedir. Aquele homem foi preso por pregar o Evangelho, e se a intenção era que ele se calasse, o nosso Deus é o Senhor da história, e ele fez com que nada parasse o progresso do Evangelho. Se tentaram fazer Paulo se calar, o agir de Deus fez com que o Evangelho caminhasse e outros irmãos passassem a falar com mais ousadia. Meus irmãos, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Glória a Deus pelas suas maravilhas, pela sua grandeza. Ele é um Deus vivo e presente, e este Deus nos ordena que preguemos o Evangelho, presos ou soltos, em sofrimento ou na calmaria, na pressão contrária de grupos da minoria ou na liberdade, para os guardas ou para os civis, devemos pregar Cristo Jesus. Paulo diz, as coisas que me aconteceram contribuíram para a progressão do Evangelho. Vamos relembrar algumas coisas que aconteceram com Paulo. Quando nós olhamos para Atos, nós encontramos o missionário Paulo fazendo todo um planejamento para pregar o Evangelho para os gentios. Porém, no decorrer do livro, nós vamos ver que algumas etapas do seu planejamento não deram certo. E isso por diversas ocorrências. Então, quando nós vamos em Atos 21, lá nós vemos que ele sofreu falsa acusação do próprio povo. Foi preso. Já no capítulo 22, conta que queriam dar uma surra nele. No capítulo 23 de Atos, ele foi insultado à vergonha, conspiraram a sua morte. No capítulo 24, foi mantido preso, isso pelo desejo da própria população. No capítulo 27, fala do seu sofrimento com a tempestade no mar. E aí, na sequência, ele ainda fica preso por mais um tempo.
Essas são algumas ocorrências de Paulo: frustração, demora na solução do seu problema, ali da sua prisão, do seu julgamento, sofrimento físico, mas ele entendeu que tudo isso era propósito de Deus em sua vida. E você, meu irmão, como tem encarado as frustrações do dia a dia? Como você tem encarado o fato de você orar por tanto tempo por algo e parece que Deus não te ouve? Como você tem encarado o sofrimento físico? Como você tem encarado a humilhação que tem passado por ter uma conduta cristã frente a uma sociedade caída? Paulo se usou de tudo o que acontecia em sua vida para enxergar o agir de Deus e a soberania de Deus. Eu imagino, sim, meus irmãos, que Paulo tenha orado ao Senhor em alguns momentos dizendo: Deus, por que estou passando por isso? Ou orado como o salmista orou: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor? Ainda que Paulo orasse dessa forma ao Senhor, ele não deixou de viver o Evangelho, de anunciar o Evangelho. E aí cabe a nós lembrarmos, meus irmãos, de que as provações, ou mediante as provações, nos sofrimentos, Deus tem os seus propósitos. Seja como corretivo ou instrutivo, nada pode interromper os propósitos de Deus. Tiago 1, de 2 a 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí quando nós então voltamos para Provérbios, no capítulo 3, nos versos 11 e 12, vai dizer: filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E aí nós então vamos novamente para o Novo Testamento. 1 Pedro, no capítulo 1, os versos 6 e 7 diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, diante desses textos, faça uma análise das suas aflições e como você tem lidado com elas. Enxergue a soberania de Deus em meio às suas aflições, em meio ao sofrimento de Paulo. O Evangelho foi anunciado. Em meio ao seu sofrimento, peça a Deus sabedoria para que você entenda o propósito de Deus. Algo que nós podemos notar é que Paulo não reclamava para aqueles que estavam perto dele. Pelo que nós lemos, não teve desânimo diante da prisão, mas que Paulo usava essa situação como um gancho para falar do amor de Cristo. O apóstolo diz: as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda e os demais. O principal motivo pelo qual ele estava preso era anunciar a Cristo, e sendo assim, os guardas que se revezavam ali na prisão para ficar de olho em Paulo ouviam desse Cristo, e não ficou apenas nos guardas, porque todos os demais também ouviram. Parece que a prisão de Paulo mexeu com toda a cidade de Roma, a ponto que todos ficaram sabendo. Ou seja, todos também foram alcançados pela mensagem que Paulo transmitia. Então, meu irmão, aproveite o local e a situação que você está, seja dentro do seu lar, com os seus filhos, com o seu cônjuge, seja no posto de trabalho, seja até mesmo num leito de hospital.
Aproveite para falar do amor de Cristo. Use sim palavras, use atitudes, seja honesto, sincero, demonstre amor. O verso 14 ainda nos diz que diante de toda essa situação, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Meu irmão, Deus é soberano em todas as coisas. Se os cristãos estavam com medo de serem perseguidos por pregar o Evangelho ou sofrer de alguma forma por causa dessa pregação, agora eles são encorajados. Peça ao Senhor que os encorajem para pregar o Evangelho. Peça ao Senhor para que lhe dê ousadia em anunciá-lo nas diversas situações do dia a dia. Mesmo que você seja uma pessoa tímida, ore ao Senhor para que lhe dê ousadia. Publique a voz do Evangelho em som alegre. Publique o que Deus já fez por ti. Paz e perdão.